Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Prazer Tenho 40 a Mais. Eu sou Camila Dutra e eu, junto com Ana Dias e Rebeca Oliveira, vamos falar hoje sobre um tema que é muito falado nos relacionamentos. Ana, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é sobre traição. E nós queremos falar sobre vários tipos de traição e fazer as pessoas, enfim, entenderem o que é traição. E então começa dizendo assim, começa é pra gente aí, o que é traição? Vamos lá, já começou. Isso então é super interessante quando as pessoas perguntam, né? O que é traição? Traição, outro dia me perguntaram, eu falei assim, é um substantivo. Mas, na verdade, traição pode ser o que for para aquele casal, para aquelas pessoas, né? É uma coisa que a gente tem que individualizar no nosso relacionamento. Traição pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para você, Camila, assim como pode ser outra coisa para Rebeca. Então, na verdade, a definição dela é uma quebra de acordo anteriormente falado. O que eu quero dizer com isso? Eu disse o que eu não gosto, disse o que eu não quero dentro do nosso relacionamento, dentro da minha vida, e a pessoa faz completamente diferente daquilo. Então, eu acho importante as pessoas entenderem que é algo que foi previamente falado. Então, o que você está dizendo é que é quando alguma das partes quebra ou é desonesto, né, com o que é previamente acordado. Exatamente. E é interessante a gente ver como é que são esses acordos, né? Porque alguns são ditos, outros são tácitos, outros são velados. Enquanto a Ana estava falando, né? Acho que muitas vezes esses acordos, eles não são falados. Uhum. A gente pressupõe que tem um acordo. E aí a gente vai se aborrecendo com coisas que a gente julga traição, porque a gente, na nossa cabeça, muitas vezes desenhou nós sozinhos, ou a gente, ou a outra parceria, que aquilo não era para ser feito. Uhum. Né? E, logo que ao longo do tempo do relacionamento, essas coisas vão gerando problemas, e aí os acordos muitas vezes vão sendo feitos. Mas acho que a principal dificuldade é que isso não fica claro. A gente não faz acordo nenhum nos relacionamentos, não, ninguém né? começa dizendo, eu não quero que você deixe a toalha molhada em cima da cama, né? Eu não quero que você saia para almoçar sozinho com uma colega de trabalho. As pessoas não falam isso, né? As pessoas não falam sobre... E às vezes são coisas, assim, simples, né? Do dia a dia. Agora eu me lembrei de uma amiga que namorava uma pessoa e ele tinha um futebol fixo durante a semana. E ele ia jogar bola, era tipo assim, numa quarta-feira, um dia que nem era um dia assim. Aí jogava bola e tal. Quarta-feira é o Dia Internacional do Futebol, gata. Pois é, então. Aí o carinha lá jogava bola, a gente era nova, tinha, sei lá, 19, 18 anos. Ele ia jogar bola. E uma vez ela me ligou irritadíssima, porque ele ainda não tinha chegado, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, mas você combinou alguma coisa com ele? O que houve? Não, mas foi jogar bola, ainda não voltou. Eu falei, mas qual era a hora que era pra voltar? Não, mas são 10h30. Eu tô ligando, ele não me responde. Então, assim, ela inventou na cabeça dela um horário, inventou que... E realmente ele tinha ido tomar uma cerveja lá. Ele não sentiu que ele precisava avisar, mas eles tinham... Mas, por outro lado... Eles tinham um hábito, assim, ele chegava em casa, mandava mensagem, ligava para ela, dava boa noite. Então, ela ficou esperando boa noite, que naquele dia não chegou. Exatamente. Mas ele não sabia que era obrigatório. E tem esses contratos, a gente aprende muito. Na verdade, são duas pessoas que casam, que vêm de famílias que funcionam diferentes, né? Aí não, aquela família que a pessoa é toda certinha, que tem um chinelo para ir na rua, um chinelo para ficar em casa, que enche a cambuca de gelo, casa com a pessoa que não tem hora para nada, que a cambuca de gelo tá vazia e que é o mesmo chinelo que vai na rua e vai pra casa. Normal. Isso. E aí, normalmente, essas pessoas resolvem se casar. Exatamente. E aí, morar na mesma casa, né? E a gente tá falando de coisas básicas, mas a gente não conversa, muitas pessoas não alinham antes. Como é que é o sexo? Como é que é a sexualidade? Como vão ser as finanças? Como é que a gente vai dividir as coisas? E as tarefas domésticas? Essas coisas não são faladas. Exatamente. Não, se coisas simples já dá esse BO todo. Se a gente for falar em traição... de estar com outra pessoa, não, aí que a coisa desanda mesmo. Porque quando a gente está namorando alguém, e é assim na maioria dos casais ainda, e aí quando casa, né, ou quando está namorando muito tempo, a gente pressupõe que a gente está numa monogamia. Mas ninguém perguntou aqui. Vai só nós dois, ou vai ficar aqui? A gente não fala sobre isso. A galera que está na pista agora... Atualmente, às vezes as pessoas, assim, eu acompanhava uma moça, ela tem 40 anos e tal, e tá num relacionamento também, moderna, ela é moderna, ele é moderno, só que eles não combinaram isso. E ela fica assim,
E aí ele tinha uma viagem marcada, ia viajar, e ela ficou assim, meu Deus, e aí, a gente tem um relacionamento aberto ou fechado? Eu falei, como é que é pra você? Ela falou, não, pra mim é só fechado, você combinou isso com ele? Não. E você não vai falar? O que ele vai pensar de mim se eu falar isso? Então, assim, ainda tem essas modernidades não hoje. Não é fácil. Não é fácil. E eu acho interessante isso, as pessoas entenderem o que é relacionamento, né? Aberto ou fechado. Eu já tenho uma história de uma pessoa, né? Que era também descolada, né? 45 anos, eles não se importavam lá com essa coisa. Fidelidade era uma coisa dentro de casa, né? Fechado para eles. Aí um dia ela ligou para ele e ele estava numa emergência porque uma pessoa que ele saiu eventualmente estava com enxaqueca. Então ele foi auxiliar. Aí ela falou, não, peraí, transar com outra pessoa, tudo bem, mas levar na emergência não pode. Aí, como assim? Muita intimidade. Exatamente, né? Como muda para as pessoas, né? Isso que é importante saber, como é para você, né? Então, você tem que se entender, tem que entender o seu relacionamento, estabelecer acordos e lembrando que esses acordos podem ser modificados ao longo do relacionamento, E devem ser, né? Porque a pessoa que casou com 20 não é a mesma pessoa que tem 40, 50 anos, né? E existe justificativa para traição, Rebeca? Então, eu não sei exatamente se existe justificativa, mas como traição, o que é traição para um não é para outro, e assim, quando a gente está atendendo alguém ou conversando com um paciente, que às vezes nem é para esse atendimento específico, você vai percebendo muitas vezes que ela vai te contando, né? Eu como atendo mulher, né, acabo tendo muita história das mulheres. A gente acaba não ouvindo muito o outro lado, né? Mas às vezes ela vai te contando, ela vai desenhando aquele relacionamento que ela tá. E muitas vezes você percebe que aquele casal está desconectado, os acordos são frágeis, estão magoados um com o outro. Né? Eu já ouvi de paciente, eu quero estar com ele e tal, não sei o quê, mas eu gosto de transar, não quero mais. E aí a outra pessoa faz o quê? Como é que é isso? E aí teve um dado momento que descobriu que o parceiro estava... Na verdade, ela nem sabe se de fato ele estava tendo alguma coisa ou não com outra pessoa. Mas estava tendo um flerte ali. Eu nem sei se fala essa palavra ainda, flerte. Fala, a gente fala. Mais, pode falar. A gente fala. Estava tendo lá um rolê lá no WhatsApp e tal, e ficou muito chateada. Mas ela já tinha me dito, ela contava para mim em vários momentos das consultas, que ela verbalizava isso para ele. Vai procurar alguém para resolver seu problema? Que não sei o que, essa coisa, ficar me procurando, eu tô cansada. Ela disse isso aí, lógico que na raiva, mas ela dizia isso para ele, né? Então o outro ouvir isso também... Pode soar de várias maneiras. Pode soar, ela não gosta mais de mim, eu não sou suficiente. Depois ela começou a ficar irritadíssima que ele parou de insistir. Aí eu falei, mas vem cá, o que é exatamente que você quer? Eu acho que você está expressando uma coisa que não é o que você está sentindo. Né? Então, eu acho que você tem que entender primeiro o que é que você quer. Então, assim, naquele momento, eu não sei se justificou ou não, mas a outra pessoa se adaptou ali. Ele estava com ela no dia a dia, companheiro. Aí ela dizia, ele é muito cara de pau, porque ele vai ao cinema comigo, de mão dada, não sei o quê, e depois fica... Eu falei, mas não foi isso que você pediu a ele? Então, esse foi um exemplo para mim. Dos acordos, né? De como que... E para ela falou de uma boca para fora ou não, como que ele entendeu. Então, essa coisa, o que eu digo, o que o outro entende. É justificável, não é justificável. É muito de casal para casal, de pessoa para pessoa. Na verdade, as pessoas não combinam nada. Não combinam nada. Então, como é que você define o que é traição? Como é que você fala se justifica ou não justifica se não houve combinação? Exatamente. A gente cria, a gente deduz que não é para fazer aquilo. E você sabe como é que ficou essa história, Ana? Você acha que é possível manter um relacionamento pós-traição? Possível, sim. Né? Eu acho que é possível. Mas eu acho que as pessoas precisam, né, urgentemente iniciar uma coisa chamada jornada de autoconhecimento. Porque eu acho assim, ele me traiu ou ela me traiu, mas eu optei pela família, optei por estar nesse relacionamento, tudo mais. Mas como eu vou ser a partir de agora? Eu não quero ser a pessoa que vou ficar cheirando roupa para saber se tem perfume ali. Não vou ficar ali rastreando o zap e tudo mais. Não quero, eu quero ter paz de espírito. Então, se você for agir assim, será que vale a pena? Se você, tipo assim, acabou essa confiança e nunca mais... Porque assim, eu acho que quando acontece uma traição, Camila, aquelas pessoas nunca mais voltam a ser aquelas pessoas de antes da traição, né? Às vezes voltam melhor Exatamente. E às vezes voltam muito pior. Eu acho que o mais importante é que as duas pessoas queiram recuperar aquilo. Não recuperar o Cristiano, recuperar aquele relacionamento. Sim. E aí, quem fez tem que se posicionar. E quem foi a vítima, no caso, assim, tem que acreditar que a outra pessoa está querendo ressignificar aquilo.
E aí tem que Exatamente. acreditar de verdade. De verdade. Porque o às que eu vezes vejo, o que a gente vê muito é o Isso. quê? Tudo que a pessoa faz não convence a outra. Exatamente. Ela passa a vida... Não, mas não acredito que ela fez. Então, ela topou, falou que ok, passaram por aquilo, teoricamente, decidiram que iam continuar juntos, mas tudo que a outra pessoa faz não é suficiente para que convença outra pessoa que ela quer estar com ela, daquela forma como agora eles combinaram. Porque às vezes é preciso uma crise Isso. para que as combinações E aí, venham. quando chega no meu consultório, é assim. Chegou na crise, um traiu, o outro traiu. Na e aí, UTI. eles chegam e aí querem resolver. E tem, às vezes, uma pessoa magoada de um lado que perdoou, entre aspas, no sentido de que diz que quer manter aquele relacionamento, mas emocionalmente fica nesse jeito que você falou, fica desconfiada, não, Claro né? que não é fácil, mas um tem que apoiar E o o outro. outro, o traidor, às vezes, né, se redimiu e tal, que tá aqui, a gente falando traidor e traidora porque é o que acontece mais no meu consultório, né? Às vezes vem uma mulher que foi traída e tal, e esse marido quer resgatar esse relacionamento e ele fica se sentindo assim, mas eu tô tentando, eu tô fazendo de tudo e ela não consegue realmente me perdoar, será que ela me perdoou mesmo e tal? E isso ainda vem, às vezes, com uma peste junto com isso, com disfunções sexuais, Ah, sim. né? Então, eu já atendi a pessoa que traiu, era um homem, ele traiu, ele não deu conta de ficar com aquilo pra ele, contou pra mulher, porque era um relacionamento de muitos anos, ele queria renovar e achava que ele tinha que contar aquilo pra ela, só que ele começou com a disfunção erétil. E aí ele, com ela especificamente, né? E aí ele veio querendo ajuda, porque ele não conseguia e tal. Só que a mulher falou assim, você não arrumou esse problema, agora você resolve, né? Só que a falha Mas sexual... ele começou com a disfunção erétil depois que ele contou Depois pra que ele ela. contou. No relacionamento com ela, era como se ele não se sentisse merecedor daquela... Ou como se ele estivesse se punindo. Então, ter prazer pra ele era uma falta de merecimento, alguma coisa do tipo. E Ele não aquela merecia mulher... aquilo mais, e né? aquela mulher era muito... Ela ficou altiva, assim, sabe? Ela ficou meio por cima. A relação não ficou equilibrada. Olha que coisa louca. Ela tinha mais cartas na mão. Aham. E aí ela não topava vir na terapia junto, porque você não arrumou esse problema, você que arrumou o problema, agora você resolva. Só que a falha sexual acontece na relação de duas relação, pessoas. Não, e continua falindo aquele mesmo relacionamento que a princípio eles queriam salvar. Vira uma bola de neve, É, né? exatamente. Então aí ele tá falhando com ela, aí depois ele vai tentar descobrir se ele só falha com ela, vai sair para um outro relacionamento para testar, vai levando a outra. levando a outra, E exatamente. o que a gente estava conversando também ontem, né? Nós, mulheres, a gente está sempre voltando a esse modelo patriarcal aí que nos impuseram, ainda nos impõe, né? Sim. A gente foi criada para satisfazer ao homem, né? Para manter aquela casa em ordem. Lógico que hoje as coisas são muito diferentes, a gente tem mais autonomia, a gente trabalha, a gente tem mais liberdade, mas ainda tem essas crenças, tem essa esses sobrecarga. resquícios. E aí, muitas vezes a mulher é traída, aquilo não fazia parte daquele acordo, foi, né, ruim mesmo. E ela é como se ela se sentisse culpada por aquilo que aconteceu, como se ela tivesse permitido que aquilo Sim. acontecesse. Alguma coisa que ela deixou de fazer, Mas né, é isso que acontece, né? O que eu vejo muito nas pacientes, né, que eu atendo, elas ficam buscando uma justificativa. Tipo, eu quero que ele me explique por quê. Né? O nosso sexo era bom, a gente ainda... Porque acontece, gente, Sim, né? acontece. Não vem só naquele casal, né? Pra gente não pensar que a traição aconteceu porque aquele casal não estava Não tá transando, transando, aquele não. casal estava mal. Nada. Às vezes tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E acontece, né? E a pessoa fica querendo uma explicação por que aquilo aconteceu se dentro daquela dinâmica estava tudo perfeito. E às vezes essa explicação não existe. E aí uma explicação relacionada a ela, aonde ela falou. Exatamente. Então, aí, às vezes essa explicação não acontece. Eu vejo isso de uma forma assim. Os casais, muitas vezes, eles entendem que ele e a outra pessoa, eles agora são uma coisa só. Uhum. Então ela fica, mas por quê? Né? Porque ele e ela, cada um tem que preservar essa individualidade. Pode ser que ele tenha feito isso porque estava inseguro, porque queria afirmar a virilidade dele, porque se atraiu por outra pessoa. Será que a gente só gosta de uma pessoa? Será que a gente só se atrai? Não sei, mas essa confusão, acho que até essa falta de respeito da individualidade pela outra pessoa acaba gerando muita confusão. Né? É aquele casal que um fica futucando o celular do outro o tempo todo. Tem que ter a senha, olha né? os bolsos. Se trocou a senha, dá uma confusão. Nossa. Outro dia tinha um casal, a gente estava para sair, já tem um tempo isso. Uma confusão na hora de sair. Depois eu vim saber que a confusão foi porque ela foi pegar uma coisa no celular dele, não sei o que era, e percebeu que ele mudou a senha. Gente, o celular é dele.
Mas tudo bem, Mas, pode ser que... E aí, o acordo. Qual o acordo? Olha o acordo. Qual que é o acordo? E aí eu perguntei pra ela, mas vocês combinam isso de saber a senha? Aí ela falou, não, mas sempre foi a mesma senha e eu sempre soube. Por que trocou agora? Não. Aí dá realmente até a Ana Mas na Flávia maioria das aqui vezes fica é assim. meio... Eu atendi uma mulher que ela traiu o marido. Aí eu perguntei, você tem intenção de se separar dele? Ela, não tem a menor intenção de separar dele. Mas então, de onde isso surgiu? Ela virou e falou assim, a gente está desconectado, assim, na vida, assim. A gente tem uma vida do dia a dia doméstica que funciona, filhos, paga a conta, tudo funciona muito bem. Eles transam, o sexo era bom, só que ela precisava, para se sentir desejada, não só o homem procurava, eles transavam e tal, mas para ela se sentir desejada, ela precisava de que alguém desejasse ela, se interessasse por ela, não só pelo corpo dela. E aí ela procurava, às vezes, outros caras, eram relações rasas também, né? Mas porque na conquista, não era nem pelo sexo, na conquista ela se sentia interessante, ela se sentia desejada. Desejante, é isso, ao longo dos Camila. relacionamentos de muitos anos, né? Às vezes isso se perde um pouco. Sim, Né? claro. Às vezes você tá com o seu marido ou com a sua esposa e vocês começam sempre a falar da casa, do trabalho, dos filhos. Como tem filho, então... E às vezes a gente se perde um pouco em quem a gente é. Exatamente. Se alguém chegar e falar, pô, como é que foi o seu dia? O que você fez de legal e tal? Ou um foi muito para um lado, o outro foi muito para o outro. E não existe Exatamente. mais uma conexão. Às vezes estão em entre casais. momentos muito diferentes, em situações muito diferentes, né? Profissionalmente, um trabalha fora, o outro não. Né? E aí, às vezes, a pessoa... isso faz com que a gente perca a nossa identidade. Né? Porque eu, Rebeca, você, Ana, você, Camila, antes de se envolver num relacionamento, nós somos alguém. Sim, somos mulheres. E a gente quer que isso seja, né? E às vezes a gente nem exerce mais isso direito. Então, às vezes a pessoa sente falta disso. Mas por que essa pessoa que está com você não pode fazer isso? Porque a gente tem que ensinar. E às vezes, exatamente. E tem uma outra coisa também. A pessoa pode estar ótima no casamento, no namoro, e queira ter outra pessoa. Sim. E ok, tudo bem. Se a pessoa está com aquela pessoa só porque ela quer, tá feliz assim, beleza. Agora, porque ela tá assim, porque ela acha que tem que estar assim, isso normalmente não vai dar certo. Ou vai ficar sofrendo a vida isso é toda. interessante que você falou, da gente querer ser só a gente, né? Eu vejo muitas mulheres falando isso, né? Aí eu pergunto assim, mas como é que começou? Não, eu chegava no trabalho com uma roupa e ele falava assim, nossa, tá linda, hein? Aí, do linda, já foi o tá gostosa. E eu não tinha essa conversa com a minha parceria. Minha parceria não chegava e falava, você tá gostosa. Não que não transasse, mas parecia ali que ele tava transando com um pacote inteiro, que era com a mãe, com a esposa, com a profissional. E ela falava assim, tem um momento que eu só quero ser mulher, entendeu? Eu não quero saber de outras coisas, de conta, de filho, de aula, eu não quero nada. Então, eu acho que a relação clandestina trazia isso para essas pessoas, né? Nossa... Mas vocês acham que a gente está justificando a traição assim com esse papo, gente? Vamos lá. Pensando aqui... Nós três somos mulheres casadas. Eu tô justificando. Você sabe por que eu tô justificando? Porque eu acho que quando você sabe como pode acontecer, você já se blinda se você não vai concordar com isso. Eu acho que... Exatamente, né? Então, não, porque eu acho um caminho perigoso essas pessoas falam assim, não, isso na minha vida, nunca. Você tá sob perigo. Porque eu achei isso. Se você sabe mais ou menos como uma coisa pode... Tá sob perigo. Tô aqui. Então, assim, se a gente mais ou menos imagina como uma coisa pode acontecer, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De você chegar no trabalho e ter aquele amigo que vai falar... Pois mas aí, você tá falando isso, a gente vai conversando, né, a gente vai pensando. O que aquela pessoa tem com você que a pessoa que tá na sua casa não tem? Não me chama de gostosa, só pergunta da NET. Não, meu marido chama, gente, vou fazer aqui. O meu também. Homens, chamem, chega em casa agora. Gostosa, tá? E deu um tapinha. Não falou do bumbum, assim, pá, gostosa. É aquela história, ver o que ela gosta, porque para algumas mulheres isso não é bom. Às vezes, essa coisa da gente ficar se transformando nesse combo ali, eu acho que você tem que preservar um mínimo de distanciamento. Porque se você vira uma coisa só, você vai virar esse combo que a Ana tá falando. Vendo como casamento precisa ser trabalhado, tem que ser olhado. Você não precisa saber todos os passos da pessoa. Sim. Tem casais que, não tô criticando não, cada casal tem sua dinâmica. Mas às vezes, quando vem uma queixa, a gente percebe... Eles não têm um mínimo de interesse, às vezes, do que o outro está fazendo, porque virou uma coisa só. Exatamente. Tem os dois extremos, né? Quando vira uma coisa só e quando viram vai pra cada lado. duas pessoas Às vezes, quando dividindo a a pessoa briga. se queixa, ela fala, porque
ele não olha o que eu tô fazendo, ele não... Aí ela também tá chateada e fala, olha só, primeiro para e pensa, o que você gosta em você? O que você gostava nele lá atrás, quando começou esse namoro? O que te atraía nele? Ah, é porque ele era inteligente. Ele ainda é inteligente, ele ainda pode, né? Assim, mas isso vai se perdendo. Ana, né? a gente estava falando dessa coisa do pós-traição. Quando chega uma situação dessa, assim, como é que você costuma conduzir esse atendimento, né? Ou de casal, ou uma pessoa traiu ou foi traída. Como é que você normalmente faz para conduzir esses atendimentos? Para mim é indiferente se foi como tá esse casal. Vamos dizer, se a gente está falando sobre casais, para mim é indiferente se esse casal está desalinhado por conta de uma traição ou por conta que ele perdeu o emprego, ou ela perdeu o emprego, ou por conta que ela descobriu uma doença, né? Então eu quero saber principal se eles ainda querem estar naquela relação. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Você quer realmente estar nessa relação? Também não adianta você dar uma de a vingativa, né? A mulher vingativa. Eu continuo aqui naquele relacionamento, que diariamente eu quero humilhá-lo, trazer aquela história à tona, né? Ficar. Né? Exatamente. Mas na minha prática, o que eu costumo fazer é assim: vamos combinar o que vai ser feito Exatamente. aqui. Né? Então, vocês dois estão querendo mesmo. Exatamente. E aí a gente vai olhar esse sentimento de um e de outro, se tem só um sentimento de revanchismo ou trabalhar quando tem esse desequilíbrio. Então, quem traiu normalmente vem com o rabo entre as pernas e a outra pessoa fica num patamar. Então, a gente precisa equilibrar essa relação. Eu, normalmente, falo assim, você quer saber, o que você quer saber? Você quer saber do que aconteceu? O que é importante para você saber? E algumas mulheres, quando vêm, elas querem saber tudo o que aconteceu. Detalhes. Quer saber. E aí eu falo pro outro, você topa? Aí ele, se isso for pra... Né, tem algumas pessoas que falam, se isso for pra ser ok, eu topo. E aí vai ter um momento assim, agora acabou? Acabou. Então agora a gente vai partir daqui pra frente. O que a gente vai fazer pra reconectar esse casal? Né? Então tem todo um processo. Agora, isso parece simples em 2 sessões, mas não é, porque tem um vai e volta, né? Exatamente. Você topa ali, aí você vai pra casa e aquele sentimento volta. Então, o processo pós-traição não é um processo simples. Você sabe o que eu fiz uma vez? Ele tinha muita dificuldade de falar, né? O que tinha levado ele àquela situação. A gente pensa assim, a terapia, né? A terapia é sempre igual. Não é. Você vai olhando mais ou menos como funciona aquele casal, aquelas pessoas que estão ali, e você vai montando uma estratégia para tentar ajudar. Então, ele tinha muita dificuldade em falar o que tinha levado ele a trair, né? E principalmente se justificar. Não tinha lá grandes explicações. Mas ela queria escutar. Então, um ficava sempre brigando com o outro, voltando àquela tona. O que eu fiz? Um dia eu tive uma ideia que eu peguei 2 cadeiras, coloquei um de costas para o outro, tinha mandado eles em casa escreverem uma carta. E ele conseguiu escrever, explicando tudo o que estava acontecendo com ele, que tinha levado ele àquela situação. E ela conseguiu falar também, né, na carta, um leu para outro, né? No final se abraçaram, aí eu falei assim, agora a gente vai fazer uma coisa, a gente vai pegar essas 2 cartas, vai juntar, vai rasgar, e acabou. Agora é daqui para frente, em diante. Não que aquilo não tá ali, gente, né? É ilusório, a gente... Não vai sumir de uma hora para outra. Vai, mas né? acho que nesse momento você conectou os dois. Exatamente. No mesmo sentido, né? Uma queria ouvir, o outro precisava falar, Isso. falou. E tem um outro lado, né, Camila, também, que esse processo, às vezes, nessa construção desse processo, para recuperar essa relação, às vezes uma das pessoas descobre que, na verdade, ela não quer mais aquela Já relação. desembarcou. Exatamente. Né? E isso é muito duro também. É duro para quem está sentindo, né? Porque muitas vezes os casais estão... Os vínculos, né, que unem as pessoas são diversos. São vínculos emocionais, vínculos financeiros, né? A gente já ouviu de várias pacientes, várias mulheres. Eu tenho outras pessoas. E a questão é assim, às vezes a pessoa tem outra pessoa, mas também é muito ligada àquela pessoa que mora na casa dela, que é o marido, a esposa, diz que ama, que tem desejo, mas deseja outras pessoas. E tem aquela pessoa que tem quase uma aversão àquela outra pessoa que mora com ela. Né? Mas está ligada a ela porque naquele momento da vida, às vezes ela não consegue, tem os filhos, tem a questão financeira, tem tudo isso. Eu aprendi como terapeuta, quando eu comecei a estudar casal, família, a minha primeira formação falava que não atendia o casal separado nunca. E aí depois, principalmente quando eu fui trabalhar com sexualidade, e aí eu perdi esse medo, porque tem o medo do segredo, né, na terapia de casal. E aí eu perdi esse medo, porque eu acho que tem coisas que inviabilizam a terapia de casal e coisas que não inviabilizam. Por exemplo, terapia sexual, né? O que não inviabiliza? Então, se numa sessão individual, a mulher me conta, por exemplo, que ela sofreu um abuso e tal, mas ele não sabe, ela não quer que ele saiba, aquilo é muito importante para mim, como terapeuta, na condução do processo, mas não necessariamente ele precisa saber disso, que é uma coisa dela. Então, isso não inviabiliza
a terapia de casal. Agora, se um dos dois fala que já desembarcou e só tá ali pra não dizer que o outro não tentou tudo, isso inviabiliza. E aí, nessa conversa, eu falo, então a gente você vai arrumar um jeito de dizer isso, porque vamos ficar aqui gastando tempo e dinheiro pra uma coisa que já acabou, né? Então, E a outra pessoa vê a outra junto ali, ela cada ela vez tá vai reforçando acreditando aquele sentimento que ela daquela sabe. relação. Então, assim, existem... E aí eu perdi muito esse medo, né? De atender separado e tal. Até por questões de sexualidade. Às vezes, por exemplo, uma mulher chega e fala assim, eu não consigo ter orgasmo com ele, mas eu tinha antes. Isso também é importante pra mim. Então, pra falar isso na frente dele, pode gerar algum constrangimento. Mas é importante para o terapeuta saber disso, pra saber como é que a gente vai conduzir no processo. Então, essas coisas são coisas que a gente vai aprendendo com a prática, mas que é importante a gente ver, né? Porque, e aí traição sexual, traição, né? E aí, hoje em dia a gente tá falando muito, né, da traição mesmo. E a traição virtual, gente? Hoje em dia, dar clique, curtir foto de alguém é traição. Falar pelo vídeo é traição. Ver pornô, né? Ver pornô é traição. Mandar nudes é traição. E aí, gente? Vamos lá. Na modernidade, né? Tem gente que briga porque o outro clicou, curtiu a foto de alguém. Me conta aí, é traição ou não é traição? Não, e é uma coisa também que a gente tá aprendendo a viver com isso, né, gente? Exatamente. Gente, novo, mundo novo, né? Mundo novo. Mas a galera nova, essa coisa do curtir, não curtir, parou de seguir, deixou de parar de seguir, Eu escuto as uma adolescentes linguagem. falarem, não, mas ele vai rolar, porque ele tá curtindo todas as minhas fotos. Eu falo, gente, eu vou parar de publicar aqueles Sabe lá que informação você tá mandando, né? Curte as Manda fotos, foguinho, já era. pra engajar o amigo, você quer, tô curtindo, Se né? mandar um pêssegozinho, mandar um foguinho. né? Como é que é? Ai, não, Foguinho. gente, olha... Aí, acho que isso, mais uma vez, a gente vai ter que ir criando esses acordos. Exatamente. Né? E é igual aquela, né, assim, você tá no WhatsApp, tá mandando nudes pra alguém, você tá, mal ou bem, você tá interagindo com outra pessoa. Sim. Né? O pornô, você tá vendo lá alguém que talvez você, igual uma novela, você talvez nunca vai ver aquela pessoa, né? Exatamente. Agora, desde que você está se comunicando, às vezes, com uma pessoa que, assim, é uma pessoa do trabalho, é uma pessoa do amigo, uma pessoa que você... Isso fala muito mais a favor, não é? Eu acho isso. Vamos lá, eu curti uma foto de um ator, né? Isso seria traição, mas eu curti o meu colega de trabalho, mandei tá lindo, hein? Ou lá em casa. Um foguinho, mandei um foguinho. Assim, ou lá em casa, né? Isso seria uma traição, né? Depende do acordo, depende de quem você é, depende, porque você pode ser uma pessoa brincalhona que brinca assim na frente do seu parceiro, não. Aí vem muito do comportamento também, né, de cada um. E aí entra a questão dos ciúmes, como o casal lida com isso. Exatamente. Né? Tem casais que acham que o ciúmes é o máximo. Né? Tem pessoas que acham que ter ciúme é ser valorizado. Eu atendi um casal, e depois eu fiquei atendendo só ele por um tempo, né? Mas era um relacionamento, chegou a ser violento e tal. E era um ciúme tão doido que ele exigia que ela pedisse para alguma amiga dela tirar a foto dela da rede. Era desse nível, assim. Né? Postou com ela e tinha que tirar. E tinha que tirar porque a mulher dele estava sendo exposta. Então, tem essas violências também que acontecem que a gente tem que ficar ligado. Sim, e essa coisa do mundo virtual hoje, ele tem outras conotações. Nós somos aqui mulheres de quase 50 anos. Pra gente, o Instagram tem uma conotação. Para as meninas de 20, tem outras. Exatamente. A minha filha de 20 anos é minha consultora para muitas coisas, que eu pergunto para ela, assim... Como é que é isso aí? É assim, não é, né? A gente precisa ficar ligado nisso, porque às vezes a gente pode minimizar também. E não, é uma linguagem, né? E aí o virtual vem é uma essa linguagem. coisa, né, que a gente vem repetindo. O Instagram é o Instagram e as outras plataformas são uma revista, assim, de histórias lindas, né? Às vezes você tá em casa, lá com seu marido, que tá desanimado, que aí você vê lá, a outra tá postando lá em sei lá onde, tá lá em Paris. Parece que é um mar de rosas. E a gente sabe que não é. Não é assim. Né, assim, aí vê aquele marido gargalhando, aí, aí você fala, pô, e aqui um mau humor. Gente, isso não é o real. E isso, às vezes, vai criando na pessoa, vai alimentando uma insatisfação, vai alimentando uma coisa que você está deduzindo, né? Mais do que nunca, as pessoas têm que voltar a ficar atentas a essa comunicação direta com quem está na tua casa. Exatamente. E não você começar... O meu marido, ele é professor, dá aula em cursos à distância. Então, muita gente conhece ele. Eu não sei quem é que conhece ele, mas olha os foguinhos que manda pra ele lá. É engraçado que ele adora contar piada e tal. E aí, às vezes, eu recebo no direct, assim, até eu tenho uma amiga que o marido também é muito engraçado, a gente sempre comenta isso, que as pessoas, aí vê uma mulher, Amanda, aluna, alguém...
Ele é muito engraçado, né? Eu morro de rir com ele. Morro de rir. Vem aqui pra casa. É isso que a pessoa acha, que ele tá em casa contando piada. Nunca. É ótimo. Mas então, essa coisa do isso. sexo virtual é isso, né? Tem gente que o combinado... Tem gente que acha normal. O marido se masturba, usa pornografia, pra mim é ok. Pra outra pessoa, aquilo não tá dentro do combinado e aquilo é uma traição. Ou às vezes ferem valores religiosos e tal. E é uma questão muito grave também. Eu já atendi pessoas, um rapaz que ele fazia sexo virtual, ele nunca encontrou nenhuma mulher de carne e osso. Era só virtual mesmo. Era só virtual, mas aquilo chegou num nível que ele parou de ter desejo pela própria mulher e ele só se satisfazia com o sexo virtual. Então, tem pessoas que ficam viciadas em pornografia. Sim, que não conseguem mais exercer essas... O sexo normal, normal entre homem e mulher, com a pessoa de carne e osso, não funciona. Então, são coisas desse nosso mundo atual que a gente precisa ficar de olho quando a gente está... É certo ou errado? Ele sempre perguntou isso. Doutora, isso é certo ou errado? É normal ou não é? Então, tudo tem nuances, tudo depende, né? Eles ficam reclamando com o psicólogo. No meu caso, eu sou psicóloga, tudo fala que depende, porque depende. O que é aquilo para aquela pessoa? O que é aquilo para aquele casal? O que é aquilo para aquele acordo? E a gente tem visto uma geração de adolescentes, principalmente, né? De pessoas mais jovens, que nem tem experiência sexual com outra pessoa, que vão, às vezes, construindo a pornografia é acessada muito precocemente, né? Isso é um dado que choca as pessoas, mas acho que a média de acesso dos meninos é, 9 anos, né? Então, eles começam a ver, é difícil esse controle no celular mesmo, e muitas vezes esses adolescentes vão construindo essa coisa da sexualidade baseada naquele pornô e tal. Aí, quando tá de frente para aquela pessoa, outra parceria ali, é totalmente diferente. Ou muitas vezes até ele se frustra, porque ele achou que ia ser assim, né, aquela coisa performática que não é. Né? A outra, quando é entre um menino e uma menina, então a menina às vezes nem sabe o que está acontecendo, aquela coisa. E às vezes ele vai perdendo aquele interesse mesmo. E tá cada vez mais difícil eles se relacionarem. Gente, voltando aqui para o tema da traição, e como é que fica o sexo pós-traição, né? Então, para alguns casais, que eu vejo. Ok, assim, isso não tem uma interferência direta, até porque, para mim, a traição emocional é muito pior do que a sexual. E para outros é um problema muito sério, principalmente quando, voltando àquele assunto que você trouxe, Ana, das mulheres que ficam... qual foi, o que eu fiz de errado? Isso. E entram na história da performance. Então, assim, o que ela fazia que eu não faço? Exatamente. Aí quer virar, né? Eu acho interessante isso, né? Que quer virar atriz pornô. Né? Engraçado que você vê pessoas, né? Que não acessavam pornografia, que não acessavam contos eróticos, que não procurava nem saber, isso daí não fazia parte do mundo delas. Elas começam a entrar nesse mundo, né? Eu já vi gente, né, que, tipo assim, eu estourei meu cartão, eu escutei isso de uma pessoa. Eu falei assim, mas estourou seu cartão como? Comprando lingerie. Eu tinha que comprar de tudo diferente, né? Porque alguma coisa tinha que trazer ele de volta para me sentir uma pessoa desejável. Mas quem disse que você não era? Né? Às vezes Quem diz que ele gosta de lingerie, às vezes nem liga. Né? Não mas não porque a autoestima dela, tudo dela está construída baseada na outra pessoa. Exatamente. Né? Então, vira aquela performance, né? Aquela pessoa performática. Tem o outro lado, né? Tem aquelas pessoas que elas estão nesse processo, estão tentando se recuperar, estão fazendo terapia, e a pessoa que sofreu a traição não consegue ter relação com aquela pessoa. Não consegue, fica muito magoado. E quando o outro reclama, mas você fez, agora aguenta. É aquela moeda de troca, né? Então, e a gente tá falando de pornografia, né? E no mundo liberal, né? E no meio liberal que a gente chama. Primeiro explica, porque pode ter gente... O que é esse meio liberal? O que é isso que a gente tá falando? Eu fiz uma caixinha de pergunta no Instagram e uma pessoa contou, né? Falou que ele tá querendo entrar nesse meio liberal, mas que tá tendo uma resistência da parceria dele, né? Então, como seria isso agora, né? Com os 50 anos, né? Porque você vê, às vezes, pessoas que sempre foram assim, né? Desde os 20, desde os 30. Você diz meio liberal não monogâmicos ou essa coisa de relacionamento? Não, conta aqui pra quem tá escutando a gente, meio que não sabe o que a gente tá falando. O que a gente tá falando. Quando a gente fala de meio liberal, eu tô querendo falar sobre todo mundo que a relação não é exclusiva entre duas pessoas. Eles podem ser poligâmicos, ter vários relacionamentos com várias pessoas, relacionamento aberto, eu posso ir aos lugares e sair com outras pessoas, eu sou aquele frequentador de casa de swing.
Só que o que eu acho interessante, que as pessoas não entendem, que tudo pode gerar traição, sim. Até pessoas que saem com outras pessoas, lembra que eu contei a história? Não, ele pode sair com outras pessoas, mas levar numa emergência porque tá com enxaqueca não pode. Pra ela não pode. E quando eu tava pesquisando isso, eu li uma coisa muito engraçada que um youtuber falava. Nossa, a gente tá junto desde os 20 anos, podemos sair, transar com outras pessoas, não existe limite, beijar na boca. Só que a gente, um dia eu fui comentar com ela sobre um episódio de Games of Thrones, ela já tinha assistido tudo com outra pessoa. E ali rompeu o relacionamento, né? Então, pra ele falar assim, isso foi o cúmulo da traição. Ó, então, tem a traição do Netflix. Essa também é uma traição muito Gente, grave, mas essa eu é sou toda sério. errada. É sério, gente. As pessoas brigam de verdade porque o outro Porque viu uma às vezes série. é aquele momento que aquele casal reserva pra eles, né? Assim, que vamos isso assistir significa, todo né? domingo à noite Game of Thrones. Aí a pessoa rompe aquilo, é uma traição porque você perde aquele, né? Exatamente. Aquele Foi um momento que a acordo. pessoa tá com aquela pessoa assistindo aquilo é muito mais do que assistir o episódio do que tá passando. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. Então, tudo, em qualquer tipo de relacionamento, a gente não pode esquecer dos acordos. Se eu tô ali num lugar, numa casa de swing, falando, não, você pode ali sim paquerar, sair com outras pessoas, mas você não pode beijar na boca. Cara, eu acordei com aquilo, concordei, né, acima de tudo, então tá, então, se eu chego... mas não é? Não, se você tá ali dentro daquele relacionamento, vocês estão estabelecendo um desacordo e um acordo foi esse, se eu faço, não tô quebrando um acordo, não existe uma quebra de acordo ali? Existe. Eu tô pensando assim, e às vezes as pessoas não querem fazer acordos. Né? Outro dia eu tive um casal que a grande questão era essa. Ela queria combinar várias coisas em relação a isso, porque começou a ter alguns problemas em relação ao WhatsApp, que nem foi nada assim, não parecia nada muito complexo, mas ela começou a ver muita mensagem, piadinha, e aí ela falou, não quero isso no celular dele. E aí ela falou, vamos combinar aqui o que pode, Ele falou, não, eu não vou combinar nada, o celular é meu, a minha vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu sou seu marido, não tô te traindo com ninguém, tudo bem, estamos falando isso agora aqui, então não vou... E ela, assim, aquilo acabou gerando um desentendimento muito grande, ainda estão tentando resolver isso. E aí tem coisas que vão ser Porque ele não admite que ele tenha que listar submeter tudo que ele pode, que ele talvez não esteja errado, Sim. né? Aí a questão Mas de isso você fala muito da relação, né? Do que tá por trás disso, qual é o ele é significado muito disso. claro com ela. Ele diz, não é por isso que eu estou fazendo alguma coisa, ou não, mas eu não tenho que ficar. Ele fala, você não é minha mãe, né? Eu sou seu marido, seu parceiro. Mas eu queria voltar naquela história que você falou do cara que tá tentando convencer a parceira de ir para o mundo liberal, né? E como é que isso seria isso? A gente queria que a gente falasse sobre isso, né? Porque vão ter coisas que vão ser inegociáveis para um ou para outro. Exatamente. E aí eles vão ter que chegar a um acordo. Se não tiver acordo, não tem acordo. Aí a gente vai ter que, né? Se for insuportável para mim. E eu também não posso ser obrigada a frequentar um ambiente que eu não topo, alguma coisa que não seja excitante para mim, né? Sim. Então, como é que a gente faz esse manejo? A pessoa fala, a gente tá tentando incluir ela no mundo liberal, e eu acho legal, mas ela tá resistindo. Eu sempre tento conversar com a outra pessoa para saber o que ela tolera, né? Do que até onde ela pode ir, né? O que ela gostaria, né? Às vezes ela também tem curiosidade, ela pode falar, nossa, eu tenho curiosidade de ir realmente numa casa de swing, mas eu só quero entrar lá, ser paquerada e tudo mais, quero que ele fique do meu lado. E de repente ela vai falar, realmente não é meu mundo, não é meu meio, não quero. Ou de repente ela vai descobrir que, nossa, sempre foi meu, por que eu tava tão resistente, né? E a pessoa não pode ter medo de falar, não quero. Não é o que eu quero, a gente vai parar por aqui e pronto, e tá parado por aqui, né? Quanto eu posso ser flexível nisso, né? Por que você tá buscando isso? Por que ele quer tanto ir pro meio liberal? Por quê? Eu primeiro preciso entender por que ele... Não estou criticando, só quero entender também o lado dele, o posicionamento dele. Por que agora ele quer ir? Depois que ele conseguir chegar e talvez falar, Ana, eu quero experimentar, então tudo bem, você quer experimentar. E qual é a repercussão que isso vai ter no seu relacionamento? Vai ter alguma? Às vezes a pessoa teve uma educação super restrita, aquela pessoa. Como é que eu vou chegar? A menina foi criada em colégio católico, ele foi o único parceiro dela, nunca experimentou nada na vida. Tudo é pecado, masturbação, sexo oral. Como é que eu vou jogar essa pessoa numa casa de swing? De repente eu jogo ela numa casa de swing. Não, tá indo contra os valores Exatamente, da pessoa, né? Então... E aí como ela vai ficar depois nesse relacionamento?
Tá entendendo? Então, acho que é você entender... É muito difícil, às vezes, você falar sobre uma determinada situação, porque as situações abrangem pessoas diferentes. Eu não sei quem são essas pessoas, Não dá pra né? obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Ela pode topar, ir lá, ver como é, se ela se sentir confortável, ok. E muitas vezes a gente vê a situação se inverter. Sim. Aquela pessoa que foi quem propôs, e Sim. quando aquela pessoa gosta e se envolve com aquilo, também começa a impor limites. Exatamente. Né? Eu já tive um casal que o problema foi esse. Eles começaram aí, ela foi muito resistente aí, não queria ir de jeito nenhum. Acabou que ela foi, e é porque ela não conseguia entender qual era a necessidade dele de estar com outra pessoa, ou de assistir. Ele primeiro, não, vamos lá só assistir, porque ele achava que eles tinham que, de alguma forma, renovar a relação deles, e que aquilo seria legal, enfim, que ele tinha muito tesão quando ele via na televisão, ou não. Então, que ele queria que talvez aquilo fosse fazer bem o casamento deles. Então, eles fizeram alguns combinados, né? E foram. E tudo bem. Ela gostou, sentiu no início meio desconfortável, mas depois se adaptou. Só que aí ele começou a impor a ela alguns acordos. Tipo assim, ela só podia ter contato sexual direto se fosse com outra mulher. Não podia com outro homem, mas ele podia com outra mulher. Aí isso foi uma briga. Trabalhamos isso, passou desse ponto. Acordaram que ok, podiam ir juntos. Aí depois o acordo era que eles não podiam ir sozinhos. Tinha que ir acompanhada. Só que ela acabou entrando num processo de que aquilo virou uma obsessão. Sim. E aquilo fugiu do controle. Acho que ela já tinha até umas questões em relação a isso. E aí a coisa desandou. Mas desanda. Quando as pessoas tentam resolver a relacionamento com isso, é péssimo. Exatamente. Uma coisa é assim, vamos lá, se divertir, né? E agora, tentar salvar um relacionamento. É a mesma coisa assim, vamos convidar fulaninho pra vir aqui. Às vezes, ambos estão indo em perigo. Não, mas eu acho que quando tenta resolver desse jeito, já é péssimo. Porque já tá ruim. Já tá ruim. Já estão, né, às vezes, desconectados e vão tentar... É só a pá de cal. É só a pá de cal. Exatamente. São essas coisas. A gente tá falando o tempo inteiro aqui de comunicação, né? Da comunicação que a gente faz, a gente não faz. E tem um tema que eu adoro, que eu queria trazer para vocês, que é a infidelidade, a traição financeira. Vocês já ouviram falar nisso? Então, a gente tá aqui esperando. pra gente. A gente tô até nervosa. A gente tá querendo saber se somos traidoras quando a gente esconde as bolsinhas de compra. Consulta. O que é? A gente começou aqui falando, né, que a infidelidade, de uma maneira geral, é quando uma das partes descumpre o contrato. Mas eu acho que as infidelidades todas, até as sexuais e tal, a gente aprende muito o jeito que a gente lida com o sexo, com o dinheiro, com a família, com quem é o provedor, quem não é, e quem é. E com as finanças, a gente aprende em casa mesmo, né? Então, eu lembro que eu falei que a gente... do que enche a cambuca de gelo casa com o que não enche. Mas tem um pouco disso também. E nas traições financeiras não é diferente. É sempre uma questão de comunicação. Então, o que pode ser... Aí eu estava vendo a pesquisa do IBGE, a última de divórcios, que uma das maiores causas, eu não sei se é a primeira ou a segunda maior causa, são questões financeiras. E a infidelidade... Mais do que traição? Tá par a paro, né? Traição é uma das primeiras infidelidades e tá pau a pau ali. E a infidelidade financeira aconteceu. Então, o que pode ser considerado infidelidade financeira? Pode ser a bolsinha de compra lá que você entra com ela escondida? Pode. De madrugada com ela? Pode ser. Né? Então, algumas pessoas mentem sobre quanto ganham, ou escondem alguma parte do dinheiro, ou escondem um bônus, né? Ou estão juntando dinheiro para alguma coisa e aí o combinado é que a gente não faça isso e aí o outro faz, isso é uma traição financeira. Ou quando toma decisões que vão impactar a família. Então, por exemplo, eu decido que eu vou trocar de emprego e aí esse emprego, isso vai impactar diretamente as finanças da família sem combinar com o outro, né? Como é que isso vai impactar, né? Então, uma escolha é uma traição financeira. Então, assim, existem várias situações dessas que a gente considera traição financeira. Então, uma pessoa que é mais descontrolada do que a outra, e daqui a pouco o outro descobre que ela tem uma dívida enorme. E aí a pessoa, como assim? Você tem uma dívida, a gente não sabia como fazer. Então, que acaba sacrificando depois o patrimônio da família inteira. É uma traição financeira. E às vezes um fazendo muito sacrifício para economizar, para juntar, enquanto o outro tá, né, enfim. E aí a gente vê, por exemplo, a gente estava falando disso outro dia, como que a questão financeira impacta nos homens. Eles são mais vulneráveis quando o dinheiro está curto, né? Vocês veem isso no consultório? Sim, sim. Então, se eles estão vulneráveis em relação a isso, e às vezes eles não contam. E aí, quando o outro vai saber, já tá... A coisa já tá... A coisa já desandou. E às vezes aquele homem, ele tá mais afastado.
ele tá mais desanimado. Ele não Às tem vezes, desejo. até em relação à questão sexual mesmo. E a primeira coisa que a mulher acha é que ele tá com outra pessoa. Exatamente. E aí mais ela bombardeia aquele homem. E aí vem daquela questão da gente achar que o homem tá sempre... Esse peso sobre o homem também é muito grande. Isso, A é sociedade nos impõe, né? Eles têm que estar sempre viris, Viris, prontos, elétricos é. e com a conta bancária É. Disponível. Tudo certo. E tem que ser provedor, né? Tem que ser Tem que ser provedor. provedor, Exatamente. o pinto tem que estar pronto, tem que estar tudo, Tem que estar tudo tudo no em esquema. cima. É muita coisa, Uhum. né? E aí, às vezes, a gente fala, mas você já perguntou pra ele se tá acontecendo alguma coisa com ele? Ela, não, o que tá acontecendo com ele? Não sei, ele tem um trabalho, ele tem ciclo de amizade, alguma coisa na família, né? Aquela história, o casal, eles têm que estar juntos naquela empreitada. E aí a gente tá falando de comunicação o tempo inteiro. As traições É. têm a ver com a falta de comunicação e dos acordos, Mas né? aquele homem, quando ele tá sem dinheiro, ele se sente frágil, ele se sente, né, vulnerável. Sim. E muitas vezes ele acha que a pessoa que está com ele espera isso dele. E algumas às vezes esperam mesmo. E algumas esperam mesmo. Porque A gente esse estava é o- conversando ontem, né? Que eu contei que eu atendi uma moça, que ela veio... Começou com a história financeira. Eles casaram, não acordaram antes o que ia ser feito. Namoraram 4 anos. O cara nunca teve um emprego muito estável, nunca teve muito dinheiro. Ela sempre soube disso. Aí quando casaram, o negócio apertou. Ele dirigia, acho que Uber, e ela começou a pagar as contas da casa. E aquilo foi gerando nela uma insatisfação. E aí, quando eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas você não sabia disso? Ela virou e falou assim, mas na minha casa, o meu pai pagava as contas. Então, isso pra mim era muito natural. Na cabeça dela, Isso num ia casamento... acontecer Isso ia depois, acontecer de alguma numa forma. mágica. Ele ia dar um jeito. Ele ia dar um jeito, ele ia ser o provedor. E aí, quando ela veio, ela já tinha traído ele com outro cara. Porque tem a história de perder a admiração, né? Perdeu Que a é um admiração. fator importante, você admirar a pessoa É, que tá com... exatamente. Mas A aí, questão é o que te faz admirar a É, pessoa. são várias camadas. que Várias é- camadas, que não é é só o cara perder ter dinheiro, admiração. ter poder, né? E aí perdeu a admiração, tinha traído, contou pra ele, e aí ele tava com uma disfunção erétil. Porque imagina, o cara foi traído, o cara não consegue prover, e aí tem uma mulher que exige isso dele, e aí não funciona, gente, né? Então, são várias camadas e a gente precisa, quando a gente recebe no consultório, investigar uma queixa de sexualidade, investigar se tem uma questão financeira Exatamente. Sim. por trás, né? Então, essas traições que a gente vê tem a ver com a falta de acordo mesmo. Então, vocês combinaram antes? Como é que ia ser isso? Como é que ia ser os gastos Vocês da falam casa? disso? Vocês Você falam sabe de quanto dinheiro? que São os ganha, temas sabe quanto tabu. você ganha. É, Às vezes, falar de dinheiro é mais difícil que falar de Falar sexo. dinheiro é muito difícil. Conversar com a Camila sobre dinheiro me faz pensar que eu sou homem. Ai, Rebeca, meu eu Deus, sempre vem fico ela de novo com preocupada. essa história. Eu sempre fico preocupada. Falo, ai, dinheiro me atormenta, meu Deus. Então, tem essas coisas. A É. gente tá falando o tempo inteiro aqui de comunicação, né? De como a gente É, precisa se e comunicar. hoje, né, as mulheres, elas exercem papéis profissionais, né, de maior peso, tem uma independência, porque há anos atrás isso não existia. Só que, Rebeca, tem uma coisa que eu vejo muito, que ter dinheiro, ganhar, produzir dinheiro, não necessariamente deixa elas independentes. Ah, não, tem de forma autonomia. nenhuma. Não. Quantas mulheres não sabem onde o dinheiro dela é Sim, investido, sim, que é o marido que sim, investe? sim. Ela O que que eu quero ganhou. dizer mas é ele que que investe. com essa questão, a mulher consegue ter um pouco mais de liberdade em muitos sentidos, por ela ter uma situação Tem financeira. Ela tem escolha, ela passa a ter escolha. Uhum. Né? Antes as mulheres não tinham escolha. Uhum. Elas tinham a vida delas se baseava em estar com aquela pessoa. Ela precisava daquela pessoa por vários motivos, tanto emocionalmente como Sim. estruturalmente. Lógico que porque muitas vezes a gente vê mulheres que são totalmente. Aí você fala, meu Deus, mas por que não separa? Independente financeira, é até quem ganha mais, mas está ali vivendo aquele relacionamento. Eu Porque recebi o uma vínculo pessoa. é outro. E eu É. recebi uma pessoa outro dia, ela paga tudo. Ele nunca trabalhou, ela sustenta e não sei o quê. Mas não sai E daquela. aí fala mal dele, fala. Eu falei, mas vem cá, me diz por que você tá com ele? Porque você tá aqui falando mal dele o tempo inteiro, né? Aí ela falou, não, mas é porque quando eu não tenho ninguém, quando eu ficar velha. Eu falei, mas se fosse por isso, você já teria tido um Gente, filho olha com só, ele. a gente Ela foi embora, gente. Ela a nunca mais gente voltou. aprendeu isso também. E outra coisa, há uns anos atrás, a mulher ser separada, minha mãe falava, ela é desquitada. Era uma vergonha. Ela estava no limbo. Isso não tem muitos anos atrás, isso era um fator de vergonha.
Tinha uma criança com problema. Os pais são separados. Não, mas eu acho que hoje ainda, cara, tem muito esses ainda rótulos. Tem, mas hoje a mulher já não se sente tão... Isso não é uma vergonha para a maioria das mulheres. Não é, Rebeca. E a gente está falando aqui de Rio de Janeiro. Sim, 3 mulheres exatamente. que são formadas, que ganham seu dinheiro, que trabalham. Mas é isso que eu quero dizer, que muitas mulheres ainda estão nessa situação. Sim. Tem muito. Né? E a gente eu me lembro que hoje eu vim pra cá direto da academia e meu cabelo tava molhado. Eu tava secando meu cabelo e pensando no podcast, e pensando que quando eu era mais nova, que eu ia pra faculdade, meu pai falava, não vai de cabelo molhado, tem que secar o cabelo. Eu não entendi aquilo. Aí um dia eu comentei com um amigo homem isso, eu falei, gente, meu pai tem uma implicância com essa coisa de cabelo molhado. Ele falou, Rebeca, porque a mulher que chega no lugar de cabelo molhado é porque tava, sei lá, num motel, alguma coisa. Eu falei, mas que você vê o imaginário, né? É meio isso. Você vê o grau de preocupação que se tinha com esse tipo de coisa. Sim. Mas eu acho que a gente precisa sempre olhar pra essa coisa da construção, da independência financeira, como isso tem a ver com sexualidade, de ter mulheres que estão em relacionamentos abusivos, que se submetem a práticas sexuais abusivas, porque não tem escolha, porque não tem quem pague suas contas. Exatamente, Sim. né? Porque, às vezes, a vida dela fica ameaçada. Uhum. Né? Igual não pode chegar uma mulher no consultório, em qualquer lugar, falar que quer separar, sem você entender qual é o contexto, o que aquilo vai gerar. Mesmo quando ela vai dizer que ela vai contar pro parceiro que ela traiu. Peraí, quem é esse parceiro? Exatamente. Como é que é essa relação? Por exemplo, a mulher vai lá e conta. Sim. Né? Tem Então, feminicídio, né, peraí, gente? vamos entender em que situação você tá, como é que isso se construiu, de onde veio isso. É isso, a gente entendeu o outro lado. Entendeu o contexto. Não, eu acho isso importante ela falar, gente, porque, assim, a gente tá falando assim, parece assim, chegue no consultório e fale. Mas, assim, fica aqui um alerta, né, para as pessoas que estiverem escutando isso. Cuidado quando um amigo seu vai falar alguma coisa pra você e o conselho que você dá pra aquele amigo. Eu já vi muita gente, tipo assim, eu conheço pessoas que queriam se separar e aí foram desabafar, vamos fingindo um plantão. Falar, nossa, você vai se arrepender, sua vida vai virar um inferno, sua vida vai virar um caos. Aquela pessoa não existe, né? Não vai dar certo. O acolhimento, onde tá o acolhimento, né? Vai entender lá, a pessoa tá vivendo uma vida cão, a vida dela tá horrorosa, tá super infeliz, mas se ela estiver separada, a vida dela vai piorar muito mais, né? Ah, não, e seu filho? Nossa, seu filho já marca logo psiquiatra. Gente, é muito difícil quem tá de fora de um relacionamento Exatamente. entender o que tá acontecendo ali. Que é aquilo, a gente Quem vê trai, uma coisa quem no Instagram... aceita a traição, Isso. quem deixou de aceitar, né? Exatamente. A gente precisa olhar o pano de fundo, né? Por que tá... Não. A pessoa que tem um acordo monogâmico de não traição, que traiu, a gente não pode nunca tirar... Ele fez aquela escolha de trair, aquele indivíduo, ele ou ela, né? Fez aquela escolha de trair. Tá, então ele tem mais responsabilidade nisso. Mas tem um monte de coisa nessa relação que chegou lá. Não tô justificando, não é uma justificativa. Sim. Mas é uma contextualização é igual de como aquela a coisa mulher aconteceu. que a gente conhece, que é amiga, que tem aquele namorado, aquele marido que separa, volta. Uhum. Aí, porque o cara é o capeta. Porque ela não tem vergonha. Aí começa. Porque ela não tem vergonha na cara. Exatamente. Ela não se respeita. Gente, se a pessoa separa e ela fica pior sem aquela pessoa, talvez ela ainda não esteja preparada para aquele Quem relacionamento. sou eu, né? Não é o momento. Quem somos nós para julgar? Exatamente. Às vezes aquela pessoa precisa de apoio, ela precisa de acolhimento, continência, deixar ela falar. Isso. Ela entender. Vai chegar um momento que pode ser que ela entenda que ela realmente precisa sair daquela relação, né? Ou pode ser que ela entenda que ela quer ressignificar aquilo. Sim. Né? Igual a mulher que apanha, mas volta, não tem vergonha na cara. Gente. Tem muita Ninguém coisa gosta de envolvida apanhar, nisso. né? Né? Então tem várias coisas, a questão financeira e também tem essas crenças que a gente estava falando, né? Tem um casalzinho que eu atendo ela e ele veio convidado outro dia, que ela é filha de um homem que é muito poderoso e tal, e eles meio que dependem desse pai ainda até hoje. E aí entrou no casamento, quando ela percebeu, o marido dela tinha não sei quanta em dívida, e a dívida foi só aumentando. E aí ela fica naquela expectativa de que ele vai se tornar o pai dela. Eu falei, olha, gata, se você quiser ficar casada com esse homem, você vai ter que trabalhar para ajudar a pagar a dívida. Não dá, ele não vai virar isso. Né? Ou você vai ter que se descobrir outra pessoa. Se você escolhe ficar com ele, ele vai ter que se tratar, porque uma pessoa que se endivida desse jeito tá indo por esse lugar. E aí ele também já não tem mais interesse sexual nela. E a gente começou a contextualizar, por que será que ele não tem? Mas, casal jovem, poucos anos de casado. Só que ela entrou no meio de um buraco. Eu falei, a dívida é sua também, não é dele. Assim, não, e muitas vezes, nesses relacionamentos que tem um desequilíbrio muito grande, ou financeiro, ou emocional, as pessoas daquele casal, elas ficam se atacando o tempo todo. Né? É ela atacando, porque você não tem dinheiro, você não paga dívida, porque meu pai faz tudo. E ele também atacando, porque você não me dá sossego, porque você me sabia, ajuda, você não me ajuda. trabalha. Assim, aquela história, eu sempre falo para os meus pacientes, para as amigas, calma, para de apontar
e passa a dizer melhor como você está se sentindo. Para tentar resolver isso. Porque é isso. Aí o cara se sente um nada, aí ele se afasta também, aí começa a trair, aí que pronto, aí tá vendo, não vale nada. Então, assim, quer resolver ou não quer? Então, a gente está chegando ao final de mais essa edição. E aí, nesse final, o que vocês querem deixar aqui de palavra final aqui? Sobre traição ou sobre qualquer outro assunto que a gente tenha conversado aqui? Olha, eu acho que em relação a essa questão de traição, né, é importante que os casais, as pessoas que são um casal e os que não são, que elas falem sobre isso. Né, que procurem entender o que a outra pessoa pensa sobre isso. Não pode esperar, a pessoa fica quietinha com aquele assunto, vou nem tocar nisso. Vai namorando, aí casa, porque ela vai criando na cabecinha dela que vai ser daquele jeito que ela está achando que é, sem saber o que a outra pessoa pensa. Então, gente, acho que estamos caminhando para uma era de que novos relacionamentos estão se construindo, novas formas de se relacionar, coisas que a gente, né, talvez pessoas da nossa geração, a gente nem entenda direito como é, ou não, que a gente vai se recolocar. Então, a gente não sabe como isso vai desenhar. Então, eu acho que a comunicação é importante você, de fato, entender, saber com quem você está casando. Não você imaginar Exatamente. a pessoa que você quer que aquela pessoa seja. Se torne. Né? Seja lá para namorar ou para casar. Isso é um ponto. E a outra, gente? Se concentra, se você é amado, se você é desejante, como a Ana fala, desejado, que você é isso, porque a gente tem que se sentir assim. E a gente não precisa depender do outro para se sentir assim. Exatamente. Você tem que achar em você qual é a sua forma de se sentir assim. Exatamente. Eu sei a forma que me faz sentir assim. Eu ir malhar, eu estar bem, levantar da cadeira e sentar sem ter que me apoiar. Eu fazer. Então, assim, cada um tem uma. As pessoas têm que achar isso em si mesma para conseguir dividir isso com alguém. Sim. A outra pessoa não pode ser uma muleta, não pode ser Muleta a única opção. Uhum. É por isso que muitas vezes os relacionamentos eles vão degringolando. E eu acho que a gente precisa fazer isso pra gente escolher estar casado porque eu quero estar com o Exatamente. outro, não porque eu dependo dele de alguma maneira. Exatamente. Pode ser que Emocionalmente, você queira estar com essa pessoa, ou queira estar com sexualmente. outra pessoa também, eu não sei. E se você está só com aquela pessoa, que seja porque você Escolheu. escolheu, e não porque você precisa Exatamente. estar só com ela. Uhum. As pessoas têm que buscar a felicidade delas. Né? Tem pessoas que estão no casamento, não transam, o marido está contra, tá todo mundo feliz. Tá tudo bom Tá pra tudo todo mundo? Não tem certo. problema, não temos Exatamente. problema. Cada um no seu quadrado. Não seu vamos range, julgar, né? e não É vamos isso. julgar. E é isso, conversem, né? Independente do tempo de relacionamento, não deixem a conversa ficar esquecida. As pessoas param de conversar. Eu namorei, casei, então tá tudo bem claro. Às vezes não está mais nada claro. Aquelas pessoas se modificaram, começam a querer ter outras coisas. Não tenham medo de falar. As pessoas têm muita dificuldade em verbalizar, né? E precisam de uma rede de apoio. Às vezes chega no consultório, não, eu só precisava que ele falasse. Aí vai ali, pega assim toda a energia da coragem e joga assim, era isso. Eu quero isso, quero viajar mais, eu quero transar mais, ou eu quero transar menos, ou eu tô fingindo que eu quero transar, mas eu já não tô mais tão afim de transar. Então, tentem conversar mais. Procurem se encontrar em outras coisas, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tô envelhecendo, agora eu não tô mais tão bonita, não tô tão mais gostosa. E aí, será que a pessoa te procurou só porque você era aquela caixa? Como é que a gente vai estar quando tiver com 80 anos? Sim. Né? 80 anos, eu sei que eu não vou estar como eu já não sou mais do que eu era com 20, eu vou esperar de 80, né? Então, assim, você Ainda bem que todo mundo envelhece, né? Deu só tudo não envelhece certo, quem né? morreu, É né? verdade, Elas falam deu isso tudo todo certo. dia lá. Então, só não envelhece quem já morreu. Então, assim, você ser uma pessoa desejada, desejável, encontrar essa mulher desejante aí, querer apimentar essa sua vida, movimentar essa sua vida, tá em várias coisas que você pode inserir nelas. As pessoas não inserem novidade. Quando eu falo novidade, não é só, vou inserir um vibrador novo aqui, vou inserir... Não, faça coisas novas. Se divirtam juntos, resgata. O que vocês gostavam de fazer para se divertir, né? Sabe? Tá certo, gente. Ó, passou rápido, já tem quase uma Boa, hora né, que a gente tá aqui. Já quero falar um monte de coisa de novo. Esse foi mais um episódio do podcast Prazer Tem 40 a Mais, onde eu, Camila Dutra, psicóloga, Ana Dias e Rebeca Oliveira, ginecologistas, terapeutas sexuais, a gente fala de assuntos, né, que é do nosso métier, do nosso assunto, né, da nossa vida, da nossa prática clínica. Como mulheres faz parte da nossa vida também. Se você gostou desse episódio, você compartilha, segue a gente nas redes, no YouTube, no Spotify também, favorita a gente aí. A gente vai estar no próximo episódio juntas conversando sobre mais um assunto. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.